Bem, então, seguindo aí a nossa jornada desvendando as cores botânicas, atalhos e obstáculos na aplicação comercial do tingimento natural, lives de segunda a sexta, sempre às 20h33, iniciando então hoje a segunda semana, iniciamos essa jornada no dia 29, na segunda passada, e vamos até sexta-feira, dia 10. Então hoje é a live número 6, atalho, que é ateliê e utensílios, tá? A gente ia ter a participação do Ricardo, que ele trabalha com tapeçaria, é nosso aluno do curso online, mas ele teve um imprevisto e infelizmente não vai poder participar. Mas a Marcela, que ia participar na quinta passada, ela não pôde participar porque ela mora no litoral e em função do ciclone que teve, ela ficou sem luz, internet, enfim, aquele caos que vocês devem imaginar. Mas aí ela pode participar hoje, então a gente vai retomar a participação dela, que não pôde na quinta-feira, e a gente vai oportunizar para o Ricardo num outro momento, tá? Ambos são nossos alunos do curso online Tingimento Natural para Moda Sustentável. A Marcela é oceanógrafa, tá entrando aí. Oi Marcela, bem-vinda. Então, daqui a pouquinho eu convido ela para participar aqui da live, tá? Bom, como vocês bem sabem, então, essa jornada ela é um aquece para a segunda edição do workshop Tingimento Natural na Moda, 50 tons de planta, onde eu vou mostrar como ter 50 tons com 10 plantas, tá? Então, essa jornada é um aquece aí para o nosso workshop, que é um evento online gratuito, as inscrições estão abertas, vocês podem se inscrever no link da bio aqui do Instagram. Tem alguns posts aqui na Pano da Terra com o link para se inscrever também, mas mais garantido aqui pelo Instagram, mais fácil de acessar pelo menos, tá? No Instagram, @Pano da Terra. Bem, então a ideia de atalhos e obstáculos nessa jornada é justamente mostrar os principais gargalos para quem quer ou para quem já trabalha com o tingimento natural comercialmente, e atalhos seriam algumas dicas práticas assim para ajudar, para facilitar, para cortar caminho para quem está aí iniciando, tá? Bom, e por que eu considero ateliê e utensílios um atalho, enfim, esse assunto um atalho e não um obstáculo? Justamente porque é um dos pontos mais favoráveis para se aplicar o tingimento natural. Não demanda grandes estruturas, nada extremamente caro, tá? Então, daqui a pouco eu vou passar uma listinha, assim, de tudo que é interessante ou crucial para começar, e vocês vão ver como tudo é muito acessível, tá? Bom, então eu sou a Vanessa Tomazelli, sempre esqueço de me apresentar, sou idealizadora da Pano da Terra, e falando nisso, já queria iniciar contando um pouquinho dessa história com a Pano da Terra, justamente para tocar nesse tema ateliê e utensílios. Então, a Pano da Terra começou como uma ideia de e-commerce de camisetas de algodão orgânico, com estampas estampadas, enfim, com espécies nativas ameaçadas de extinção. Então, para quem não me conhece, eu sou engenheira agrônoma e trabalhei por 10 anos como analista ambiental. E tenho muita afinidade com questões ambientais muito antes de ser agrônoma e gostar de agroecologia, enfim, desde a infância praticamente, né? Eu sou filha de agricultores, então tive aquela infância bem solta, bem livre, em contato com a natureza, enfim, e sempre tive muito essa afinidade, então. E a ideia, então, com a Pano da Terra era ser um veículo de educação ambiental, né? Falar da importância das espécies nativas ameaçadas de extinção, além de algumas problemáticas da moda, né? Do consumo excessivo de vestuário, enfim, da possibilidade de uso de peças orgânicas, tá? Então, o foco sempre foi, falando de produto, desde o início eram camisetas, né? Então, não era a ideia ficar variando muito de produtos, porque a intenção era a educação ambiental, né? Um veículo de educação ambiental para falar desses temas.
Mas no início, eu sempre conto por aqui, a gente só tinha camiseta branca, né? Porque aí, sabendo de todas essas problemáticas do tingimento têxtil e tal, não fazia muito sentido trabalhar com uma fibra mais ecológica se ela tivesse um tingimento convencional. E aí eu comecei, já no início eu comecei a pensar em possibilidades, mas quando a Pano da Terra tinha uns 6 meses, uns 6 meses desde que eu comecei a pensar ela, mas acho que era só uns 3 meses que eu tinha lançado oficialmente. Foi até a minha prof de yoga que viu uma propaganda de um curso de tingimento natural e me falou. E eu fiz esse primeiro curso com a Joana Esse, da Tintória Studio, ela é daqui de Porto Alegre também. Então fiz esse curso e já de cara, nossa, achei aquilo muito incrível, porque ela usou corantes bem acessíveis e o que mais me surpreendeu, como também surpreende a maioria das pessoas, foi a casca de cebola. Eu jamais imaginaria que ela tingia aquela cor tão maravilhosa, né? Aquele amarelo mostarda, que inclusive estava muito em alta, né? Ainda acho que está uma cor assim bem alta na moda, enfim. Só que eu demorei no início para engrenar, né? Por mais que eu conhecesse a técnica, no começo tu dá umas patinadinhas assim, e aí eu fiz alguns testes, não entendia direito ali a reação dos corantes, as propriedades dos corantes, né? Quais que eram mais sólidos, quais que não eram tanto, essas coisas, né? Não cuidava a purga, não fazia pré-mordentagem, blá blá blá. Mas enfim, uns 2 meses depois, acho que foi, ou 3 talvez, foi tipo de fevereiro para abril, 2 meses, eu lancei aí uma camiseta da Pano da Terra com tingimento natural, que foi a Marcela, também sempre conta essa história por aqui, mas eu percebi que eu precisava aprofundar mais, né? E tingir aquelas camisetas, voltando aqui para o assunto, então, ateliê e utensílios, até então eu não tinha absolutamente nada de utensílios comprados para isso, tá? O que eu fiz para esse primeiro lançamento, que eu costumo fazer 10 peças para lançar, né? Faço 10 peças aí com uma variação de tamanhos. E para tingir 10 peças, dependendo, mesmo um panelão não é bom tingir tantas peças, mas digamos que uma panela de uns 20 litros dá para tingir em 2 vezes, mas eu só tinha panelinhas pequenas, né? Essas panelinhas velhas que eu fazia teste, era para teste mesmo, uma camisetinha bem pequenininha, uma camiseta até cabia, que foi a minha primeira camiseta que eu tingi, foi numa panela que cabe uns 3,5 litros, mas eu não tinha para tingir uma leva maior e também não queria tingir de uma em uma. E aí foi que um vizinho aqui conhecido aqui do bairro tinha um panelão novo que não usava e me emprestou, uma novela essa panela, me emprestou essa panela de uns 20 e poucos litros, acho que ela tem. Acho que ela chega a 30, mas ela é bem aberta. E então eu trabalho nela usando uns 15 litros, assim, porque também colocar até a boca é meio impraticável, sabe? Encher até o topo. Então eu trabalho nela com uns 12 a 15 litros sempre. E foi nessa panela emprestada que eu comecei, então. Então, de início, o que basta é um panelão. E dependendo se der para atingir de uma em uma panelinha velha mesmo, tá? Mas, enfim, comecei com isso, mas aí eu percebi que eu tinha que aprofundar mais. O empecilho aí não era nem os utensílios, o problema é que eu precisava aprender mais, e aí que eu mergulhei, fiz meu segundo curso de tingimento natural no final de maio do ano passado com a Tati Sten, da Brisa Slow Fashion, que inclusive é uma marca para vocês se inspirarem, olhem as peças dela que são muito lindas. E logo no fim de semana seguinte já fiz outro curso que também foi bem bacana com a Flávia Aranha, e o enfoque do curso dela foi somente trabalhar com plantas nativas, o que me encantou ainda mais porque sempre foi o meu objetivo na Pano da Terra mostrar essas potencialidades, necessidade de preservação de espécies nativas e tal. Então foi bem bacana, os 2 cursos aí um seguidinho do outro. O bacana do curso da Tati tinha sido que foi muito
prático assim para te sair tingindo para vender peça, porque ela mostrou exatamente o processo e corantes que ela já usava na Brisa, né? Então foi ali assistir um tingimento comercial praticamente, fazer um tingimento comercial, né, com os corantes que ela usa na marca. E o da Flávia Aranha, o que me encantou foi justamente essa questão das espécies nativas, que é super o nosso foco aqui na Pano da Terra. Mas até aí eu continuava sem, né, ainda com aquele panelão emprestado e sem muitos utensílios. Aí continuei ali tingindo com essas, né, colher de pau que eu roubei da minha cozinha, né, panelinha velha para testar e aquele panelão emprestado para tingir, e lancei acho que mais umas 3 camisetas, tingi camisetas brancas que eu tinha lançado brancas, comecei a tingir elas de tudo que é cor. Eu tenho uma camiseta do Lobo Guará que depois entrou para a coleção Biomas, porque eu tinha, sabe, começo de marca, a gente quer comprar para ser mais barato, quer comprar coisas em quantidade, e a camiseta Lobo Guará foi isso, né? Eu quis pegar um preço mais acessível, assim, enfim. Então, aí tingi essa camiseta, né, entrou para a coleção Biomas, e outras camisetas, a do Cactus lá, que era a tuna, eu tingi de tudo que foi cor, foi a camiseta que mais teve cor na Pano da Terra, né. Bom, aí eu comecei a sentir necessidade de ter mais material, principalmente porque eu queria lançar uma coleção de verdade, né, que foi a coleção Biomas. Mas quando eu lancei a coleção Biomas, eu estava meio dividida, porque eu já tinha ideia, logo que eu me encantei assim, com o tingimento natural, e vocês vão ver ao longo aqui da jornada, e semana que vem do workshop, tem vários alunos que estão nesse processo que eu estive, que foi quando começou a tingir, aquilo toma conta da gente, a gente quer testar tudo que vem na frente, né? E quer ter cor, até na live de quarta passada, conversando com a Angélica, né, da paleta de cores, eu fiquei obcecada por ter o arco-íris, né, ter aí não só vários tons de cores parecidos, eu queria ter todas as cores que fossem possíveis, assim. E aí eu senti necessidade, então, de ter um pouco mais de utensílios. E acreditem se quiser, embora seja extremamente recomendado você fazer pesagens de tudo, eu fazia tudo no olhômetro, mesmo para camisetas que eu ia vender. Então, eu tingia de 5 em 5 e eu tingia mais ou menos sempre os mesmos tamanhos, mais ou menos sempre as mesmas quantidades, assim, tipo, com medições possíveis de um copinho, uma jarrinha, e era isso, assim, né? Um medidor de litragem e tal. E fazia nesse ritmo, mas para a coleção, que aí era uma coisa que eu queria expandir um pouco mais, eu sentia a necessidade de ter mais utensílios, tá? E ao mesmo tempo, como eu ia tocar no assunto, estava tão encantada com o tingimento natural que eu já estava assim com aquela ideia, eu preciso ensinar isso também e eu preciso levar isso mais adiante, assim, preciso ampliar isso, e o tingimento natural meio que tomou conta da Pano da Terra, como vocês podem ver hoje, né? Tomou conta mesmo, as camisetas desde janeiro. Eu lancei a coleção Biomas, mas eu estava ali entre duas coisas. Eu estava programando entrar nesse mundo dos cursos, oferecer curso online, esse mundo digital que eu sempre gostei muito, e ao mesmo tempo a coleção Biomas. Eu pensei, eu vou tocar os dois projetos e vou ver o que se sobressai. E a camisetaria, assim, eu sempre vendi bem mais no físico, né, em participações. Ai, meu amor. Só um minutinho, gente, que eu tenho uma visita aqui. Então, aí eu senti, fui tocando de início os dois projetos e vendia mais as camisetas no físico, assim, em feiras que eu participava. O online fazia vendas, mas não era algo assim extremamente expressivo. Então, começou a brilhar mais a ideia do curso, eu comecei a fazer vídeos e aí começa a ter retorno e aquilo vai tomando conta de você. Então, eu decidi em janeiro me dedicar mais a isso, e aí as camisetas foram meio que ficando mais assim, e aí veio a quarentena, enfim, a pandemia, e aí ninguém tá, né,
Não é um momento que as pessoas estão querendo ser consumistas, pelo contrário, nem é isso que a gente quer incentivar, né? Mas mesmo assim, lá para a coleção Biomas, eu ainda estava ali no processo de tingir em quantidade, aí eu senti a necessidade então de investir em utensílios. E aí, assim, investi em utensílios, mas também foi algo nada muito expressivo. Eu comprei coisas que não eram necessárias e nem são tão utilizadas. Eu estou começando a usar mais agora que a Pano da Terra está oferecendo o serviço de tinturaria para outras marcas. Então eu comecei a tingir alguns vestidos de seda para Nus Demi Couture, que vocês podem olhar no Instagram, maravilhosa marca também. E aí estou em conversa com outras marcas, enfim, para tingir lã, para tingir e oferecer esse serviço de tinturaria. Então, agora que muitas coisas que eu comprei que estão sendo mais úteis, por quê? Então, nessa minha primeira compra, nesse meu investimento, o que é que eu comprei? Um panelão de 35 litros, colheres aquelas grandes de restaurante, né? Eu fui aqui em Porto Alegre no ponto das padarias, então, que é um local que atende restaurante, padarias, enfim, então tem esses utensílios. Comprei uma balança, comprei coador, né? Coador metálico, porque o de pano rouba muito corante. Comprei baldes, bacias, essas coisas que antes eu usava os meus baldes, 1 ou 2 baldes que eu tinha em casa, assim, sempre muito, né, fazendo malabares. Porque quando você tinge em quantidade, principalmente se você quer tingir mais de uma cor num dia, ou ao mesmo tempo, assim, para fazer render o teu trabalho, você aí precisa ter mais baldes, mais bacias, enfim. E acho que foi isso, e eu lembro que eu gastei uns R$400. Um termômetro também comprei, embora eu não tingisse lã, eu achei que aproveitei o momento, né, porque poderia passar a tingir, enfim, eu queria ter um kit mais completo, né. Mas dessas coisas, o panelão, a panela que eu ainda tinha emprestada, acabou que ficou mais para ferver matéria-prima, que aí fica uma panela mais manchadona, e a outra nova mais para tingir as peças em si, que aí é mais, né, uma panela melhor. Mas foi isso, né? Um fogão, obviamente, gás que todo mundo tem em casa. E foi isso, eu gastei uns R$400. O panelão, ele acabou que depois para os cursos, logo em seguida eu já estava planejando, quando eu lancei a coleção Biomas, eu já estava organizando um curso online. Então, mais ou menos aí eu comprei panelas de 15 litros para ensinar, para pôr aqui no ateliê para ensinar. E essas panelas de 15 litros acabaram sendo mais úteis para as camisetas do que o tal do panelão. Então, como eu disse, eu estou usando o panelão agora, que eu estou oferecendo serviço de tinturaria, ele está bem útil. Então, eu acabava só fazendo a purga, porque a purga sim podia fazer em uma quantidade bem maior, só que ele levava aquela assim uma manhã para ferver um panelão para purga e, enfim, não usava tanto. Então, aquelas panelinhas de 15 litros estavam sendo muito mais úteis para tingir camiseta, porque outra coisa que eu observei foi que, quando eu tingia muitas na panela grande, por mais que eu respeitasse as concentrações, agora que eu tinha balança, tingir muitas não ficava a cor tão legal, ficava sempre um pouquinho mais apagadinha, a cor um tom abaixo do que tingir menos camisetas por vez, tá? Bom, então, só para vocês terem essa ideia de que, para começar, um fogão com gás que todo mundo tem, um balde aqui, uma bacia ali, colheres de pau que são super acessíveis, um coador, mesmo metálico, é super acessível em qualquer loja de coisas para cozinha, utensílios para cozinha, é o que basta, né? Uma panela mediana de 15 a 20 litros, já dá para se virar. Então, aqueles meus R$400, nem assim, eu poderia com 200 ter investido em bons utensílios e talvez sobrado, assim, porque eu precisava lá de início, né? Mas aí tu vai, né, com aquele, quero tudo, né? Mas não precisava ter gastado os 400.
Bom, então é isso, né? De utensílios, assim, e a balança é muito importante pela questão das concentrações, para você fazer as suas pesquisas, as suas anotações, para tentar repetir depois, né? Por mais que seja assim, por mais que você repita concentrações, pesos, medidas, as matérias-primas, elas podem ter variações de concentração dos corantes que, digamos, podem alterar o tom um pouquinho, tá? Mas é isso. E, deixa eu só ver meu roteiro aqui. Com isso dá para começar a atingir peças para vender, tá? Para casa, enfim, para o que quiser, mas para vender é o que basta, esses poucos utensílios, porque o tingimento natural é muito similar à culinária, então são utensílios bem acessíveis. E o espaço, né, aí dá para quebrar o galho numa cozinha, enfim, eu agora tenho esse espaço aqui que dá para tingir, mas eu depois com o curso acabei comprando também um fogão elétrico que é uma mão na roda, aqui, tá todo manchado porque eu usei ele. Eu não peguei nada dos meus utensílios para mostrar aqui porque eu tô com todos eles ocupados, literalmente com coisas dentro que eu tava tingindo. Até o coador tá lá com um restinho de serragem que eu quero referver e enfim. Mas é isso, né? O fogão foi mais caro, mas é uma necessidade para ensinar aqui no ateliê. Enfim, não dá para ter um fogão gigante, então o fogãozinho foi legal. Mas pode ser aqueles fogareiros que leva para acampamento, tem preço super acessível, enfim, e dá para colocar em qualquer canto, numa garagem, num quintal, num coberto qualquer, né? Aquele, inclusive, é super recomendável, assim, se não tiver muito dinheiro para investir de início e não quer fazer na própria cozinha por espaço, por qualquer razão que for, né? Mas eu já, até uma das profs de tinturaria natural que eu fiz curso, ela comentou que tingiu uma coleção para uma estilista na cozinha dela, né? Então não é um limitador. É claro que a gente procura, no dia que vai usar, isolar tudo, né? Deixar o espaço só para isso, para, né, não acontecer nenhum acidente com as peças, tá? Bom, então agora eu vou chamar finalmente a minha convidada, a Marcela, porque ela também, inclusive antes de chamar ela, deixa eu mostrar o kit que eu recebi aqui dela hoje. Então ela vai falar um pouquinho mais, mas ela trabalha com tintas naturais, minerais, principalmente pigmentos minerais. Ela é aluna aqui do curso, é oceanógrafa e vou chamar então a Marcela. Bom, Marcela, então bem-vinda, obrigada pela tua participação aí, super de última hora, né? Obrigada. Te apresenta aí, fala do teu trabalho aqui, fiquei super feliz, né? Bem hoje, né? Chegou super providencial aqui, te amei mesmo. Se tu quiser falar um pouquinho também. Ai, que bom. Então, eu sou a Marcela da Terra e eu trabalho com tintas naturais também, só que são tintas de terra, não são tintas para tingir, né? Não são corantes, são pigmentos feitos com terra que eu coleto e preparo. E a gente veio falar sobre a questão dos utensílios, né, do ateliê, bem nesse final de semana que eu até falei com a Vanessa que eu estava organizando aqui o meu ateliê, porque está sendo um espaço que eu estou dividindo agora entre as tintas de terra e o tingimento natural. Mas, apesar de serem cores naturais, né, nós somos caçadoras de cores, são coisas totalmente diferentes e são alguns utensílios até eu consigo usar em uma coisa ou outra, mas bem pouca coisa. Esse trabalho com as tintas de terra, eu comecei também com a intenção de fazer educação ambiental, com a mesma ideia que você começou com os tingimentos. Eu comecei... Antônio chegou aqui. Ai, meu Deus. Ô, filha. Filha. Espera aí só um pouquinho. Pronto, voltei.
Mas eu comecei em 2015 também com essa intenção de fazer educação ambiental e agora mais recente de um ano para cá é que se tornou um meio de vida. Eu criei coragem, né, digamos assim. E é aí que eu comecei a organizar um espaço, porque eu vi que eu precisava ter um espaço para trabalhar com isso, principalmente por causa da interferência das crianças, né? A gente que trabalha em casa e tem criança em casa acaba passando por isso. Então eu estava ficando muito cansada porque eu estava fazendo esses trabalhos de madrugada, depois que elas dormiam. E aí, aos poucos, assim, eu consegui desocupar um quartinho e aos pouquinhos arrumando o espaço. Mas, assim, o que eu sinto, para mim, que foi a maior dificuldade foi conseguir me organizar. Conseguir organizar o espaço, sabe? E agora, com os trabalhos de tinturaria natural, já tem mais ou menos um ano também, que até então eu estou na cozinha da minha casa, mas que eu percebo também que isso está tá incomodando o chefe de cozinha, que é o meu companheiro. Às vezes ele quer fazer alguma coisa e eu tô lá esparramada, né, com as minhas coisas. Então agora eu consegui investir numa panela e num fogãozinho industrial de uma boca só, para eu ficar só dentro do ateliê. Mas, por enquanto, tudo que eu fiz foi na cozinha mesmo. Show de bola, isso aí, muito bem. Aproveitando assim a tua participação sobre o tema que a gente ia falar na quinta-feira, que era a questão ambiental, fala um pouquinho aí dessa tua de como foi, né, a nossa mentoria ambiental mas principalmente da tua formação também, que tu tem especialização, né, em gestão ambiental, enfim, e como que tu conectou isso ao tingimento natural, só para aproveitar a deixa aí de dois assuntos, já que a gente perdeu aquele papo naquele dia. Ah, pois é. Então, a gente tinha marcado um papo, só que passou um ciclone que não deixou o nosso papo acontecer, né? Mas, então, a minha formação acadêmica é em oceanografia. Desculpa. A minha formação acadêmica é em oceanografia e eu sou pós-graduada em gestão ambiental. Então, assim, tudo que eu vou fazer, desde os próprios resíduos da minha casa, a água que eu uso, eu sempre tenho essa preocupação de fazer uma gestão ambiental mais adequada possível. Ainda não estou no 100% que eu gostaria, mas eu sempre penso nisso. E me veio a ideia de lançar uma coleção com base nos ecossistemas, parecida também com a sua ideia dos biomas, né? Sempre a gente acaba sempre pensando na ideia da educação ambiental, de levar informação científica para as pessoas, né? Não tem como sair muito disso lidando nessa área de produtos sustentáveis. Então, a minha preocupação foi com relação não a legislação, também a legislação ambiental com relação aos ecossistemas que eu ia trabalhar. E também, claro, de forma que eu possa fazer as coletas, que seja uma forma que não vá prejudicar aquelas plantas, fazer uma poda que contribua com o crescimento da planta, ao invés né, de acabar com ela. Então, isso me chamou bastante atenção no curso da Vanessa, quando você ofereceu a consultoria ambiental, né, uma das coisas que são oferecidas no curso, uma consultoria para você entender melhor sobre as plantas que você está usando, os ecossistemas que você está trabalhando. Então, por isso que é importante conhecer os conceitos ambientais, saber o lugar onde você está trabalhando, o que você tem disponível de plantas, como coletar, em qual região coletar, né, se pode ou se não pode. Então, a gente pegou especificamente para estudar as plantas do ecossistema de Restinga, que é a área de preservação permanente, que tem uma legislação bem restritiva, né, com relação aos usos, mas mesmo assim ainda é possível ter alguma intervenção.
E também surgiu muito a questão das áreas estarem ou não dentro de outras unidades de conservação, de parque, de estação ecológica, que aí já, ou, né, que aí já poderia complicar mais a coleta, ou dentro de áreas de proteção ambiental, que já tem uma legislação mais flexível. Então, é importante a gente conhecer isso também para a gente acabar não cometendo nenhum crime ambiental, né? Quando for fazer uma coleta de plantas. Mas é isso, foi bem importante, assim, para mim, fazer esse levantamento da legislação e, e pensar também, né, quais vão ser as áreas que eu vou escolher, quais são os critérios que eu vou usar para escolher as áreas de coleta. Então, isso daí foi bem importante, me ajudou bastante, e essa coleção vai sair ainda, talvez esse ano. Tomara, se Deus quiser, esse ano. Sim, show de bola. Então, até busquei essa conexão por duas razões, né? Porque para complementar, então, a live da quinta-feira, que o pessoal que está assistindo em geral está meio que maratonando, aí elas já estão todas disponíveis lá na comunidade do workshop. Então, já tem uma galera, acho que já tem quase 100 pessoas lá na comunidade do workshop. A gente está aí já com mais de 1.000 inscritos para o workshop. Mas a ideia é assim, tipo, eu considero que um dos pontos legais do tingimento natural é essa possibilidade de já começar a aplicar, porque os utensílios, o espaço não é nada mirabolante, e também isso também se reflete aos corantes. A gente falou de acesso aos corantes naturais meio que como um obstáculo na semana passada, mas é um obstáculo dependendo do local onde você está e dependendo do corante que você quer. Mas, ao mesmo tempo, corantes como resíduos ou essas ideias de pesquisar as nossas plantas, eu acho isso muito importante, e também é um fator que permite já de início, porque a gente tem de início já oferecer ou trabalhar, ainda que com uma paleta reduzida, que aí foi o nosso tema da quarta passada com a Angélica, que é colega também do curso, que ela já está com uma paleta interessante, que foi bem similar a que eu comecei. Então, a questão é, não espera ter, né, querer montar estrutura e tal, começa a atingir, começa a botar em prática, e, se possível, já começar a comercializar, até para, né, para ir aos poucos sentindo as possibilidades e tal, né? E a impressão botânica, que é a tua ideia, né, de uso dessas plantas, porque seria uma coleta, é um local restritivo, mas seria uma coleta extremamente, assim, pequena e impacto, assim, quase nem dá para considerar, porque é uma folha aqui e ali para fazer uma estamparia, né, não é tanto para colorir. Sim. E então, dá sim para começar, né? E outra questão, assim, então, para quem vai começar, muita gente pergunta se precisa fazer curso para começar, né? Eu fiz o curso primeiro, né? Eu conheci primeiro porque era algo assim que eu não tinha muito, não tem tantas informações assim gratuitas. Mas eu até estava conversando com a dona Ida Zilma, que é outra colega do curso online e também participou sexta-feira aqui, que ela conseguiu, e ela, né, super pesquisadora, e está descobrindo 1 milhão de coisas, né? Ela começou, né, inclusive na nossa última maratona, ela aprendeu um monte de coisa e falou que já começou a praticar por ali. Mas ela também viu muita receita na internet, comprou materiais que ela disse que depois nunca usou porque não tinha nada a ver. Então, a ideia do curso online, na verdade, não é você que, tipo, não tem como começar assim, dá para começar. E eu até recomendo começar assim, né? Até para ir testando e sentindo e vendo se é isso mesmo que tu quer antes de investir numa coisa, né? Mas a ideia é acelerar o processo, né? Então, acelerar porque te economiza tempo e dinheiro, né? Sim. Quando você vai direto na fonte, né? Então, foi o que aconteceu quando eu fiz o curso da Tati Sten, porque mesmo já conhecendo as técnicas, foi lá vendo, assim, uma prática que ela faz para vender, assim, foi
exatamente nas minúcias do tingimento que ela fazia para vender. Então, assim, em um dia lá com ela, parece que baixou um assim, fez um download, assim, porque era um processo mais industrial, né? Industrial. Não é algo artesanal, mas assim, pensando em uma escala maior. Comercializar mesmo, né? Então, isso que a dona Zilma me falou hoje, que ela comprou um monte de coisas lá que tá lá encalhada porque ela foi seguir uma receita aleatória, né? Mas, enfim, dá para começar assim, com certeza. Inclusive, no meu canal aqui tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas comece, gente. Assim, a ideia aqui é incentivar a começar com a panelinha que achar em casa, com a colher de pau que já está velha. Vanessa, você falou uma frase em algum momento, não sei se foi no primeiro workshop, se foi durante alguma aula, em algum momento você falou uma frase que ela caiu, tipo, do céu. Você falou assim, feito é melhor do que perfeito. Cara, essa frase, ela tá... Se a minha testa fosse o outdoor, ela ia estar estampada disso, porque essa frase me deu muito gás para fazer as coisas. Eu já tinha feito antes, né? Eu comecei autodidata também, pegando tudo na internet, consumindo tudo e testando, experimentando. Mas eu até falei com uma amiga minha hoje, que ela me mandou umas fotos. Aí eu perguntei como que ela fez. Aí eu falei assim, você pulou etapazinhas que eu só aprendi esses segredinhos quando eu fiz um curso mesmo. Porque o tingimento natural e a impressão botânica não tem uma etapa mais importante. Todas são extremamente importantes. Todas têm que ser super bem feitas e super caprichadas. Você não tem como falar purga é o mais importante. Não, cara, purga é uma das etapas que você tem que fazer super bem feito para o negócio dar certo, né? Então, para quem está querendo começar agora e está com poucos recursos, pega essa frase aí que a Vanessa lançou, eu estou lançando de volta, que o feito é melhor do que o perfeito. Pega e faz. O negócio é pegar e fazer. A mesma sensação eu tive com as tintas de terra também. Foi muito no pega e faz. E em muito pouco tempo eu estava tendo retorno, porque esse tipo de trabalho está sendo cada vez mais valorizado. Então, em muito pouco tempo que eu estava trabalhando com as tintas de terra, que eu comecei em 2015, que foi inclusive o Ano Mundial dos Solos. Então, foi um ano voltado para isso, para a conscientização da importância dos solos. Logo que eu comecei, eu já tinha várias oportunidades para fazer oficinas, e que era o que eu mais fazia. Agora, mais recentemente, que eu comecei a vender um produto mesmo, mas antes eu fazia mais oficinas. E foi dessa forma, fazendo mesmo. Então, acho que a mensagem é essa, assim, quem quer começar, pega e faz com o que tem, do jeito que dá. E aos pouquinhos, você vai, compra uma balança ali, compra uma colher, compra uma panela de um tamanho mais adequado, e vai aos poucos montando o seu ateliê, né? Exatamente. Eu também, essa frase não foi à toa que eu lancei, porque eu também sigo muito isso, inclusive para o próprio curso online, porque eu comecei em janeiro, assim, comecei com um canal. Eu, assim, no curso, assim, até quem fez não é nenhuma gravação de cinema ou de estúdio, mas eu considero que o importante é estar ali dando a informação. Então, o meu compromisso, até que eu tenha recurso para fazer uma super gravação, é com a informação em primeiro lugar. Então, eu prezo isso, faço tudo que eu consigo, posso, sei, e durante o que eu estiver aprendendo, por causa disso. Porque se eu fosse lá em setembro, quando eu saí do meu trabalho, para começar tanto com o curso quanto com que eu montei um site mais legal, fiz editorial para coleção e tal, que eu quis levar as duas coisas em paralelo, mas com o curso online, assim, eu lembro que eu fiquei 3 meses, assim, meio sem saber, querendo fazer uma super gravação, querendo deixar tudo perfeito, e eu fiquei 3 meses paralisada. E em janeiro, quando eu decidi, não, eu vou fazer e vou melhorando. Se eu tiver uma aluna e eu der toda a informação e a pessoa aprender, e no próximo eu vou melhorando. Então, eu segui isso e a cada curso eu vou colocando coisa nova, tentando melhorar, porque eu faço, gente, até tem uma live aqui, por aqui no YouTube, aqui no Instagram, tá por tudo aí, que é eu empresa, né? Eu faço 100%. Eu falo nós, né? Aquela coisa da cara de empresa e tal,
mas eu faço 100% de tudo, assim. Sim. Então, e até comentei contigo, né, hoje que a gente estava trocando uma ideia, que às vezes eu me cobro porque eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu estou fazendo O o máximo máximo que eu que você posso, né? pode. Mas se eu tivesse ficado esperando lá, eu nunca ia começar do que eu tô hoje, porque é o caminho que te faz saber aonde tem que melhorar. No primeiro workshop, que não foi o workshop esse o Tingimento Natural na Moda, é a segunda edição, mas antes teve a Semana da Moda Sustentável. Eu quis abrir muito, ampliar muito o assunto, e eu vi de cara, assim, que não teve, assim, o pessoal adorou o workshop, mas não teve o foco que eu tinha. Tive muito feedback, assim, do pessoal comentando, você pode fazer assim, assado. Teve uma menina que me deu umas dicas muito legais, assim, e que eu já consegui pro outro melhorar. E é isso, se tu fica esperando a perfeição, tu não faz, né? Não vai, né? E Essa caixinha mesmo que eu mandei para você, eu já tinha todo o material na minha casa, tinha pelo menos uns 3 anos. E eu estava paralisada porque eu achava que eu não ia saber vender, que eu não ia saber me comunicar, que eu não... tipo assim, vários impedimentos. Ai, mas essa minha foto não é aquela foto da Maile, da matricária profissional. Essa minha foto não é aquela minha foto da outra pessoa. Então eu fiquei muito travada nisso, muito presa nisso. A partir do momento que eu, né, liberei esse medo, né, vou fazer. Nossa, aí as coisas fluíram, aí foi como você falou, aí começam a vir os retornos, aí você vê onde que dá para melhorar, e aí você vai se ajeitando, né? Mas o negócio é fazer mesmo, não ficar com medo, né? isso aí, meter a cara. É muito Ah, bom. isso mesmo. Tem. Esse passarinho aqui atrás, ó, foi feito com as tintas de terra de uma das caixinhas Lindo. também, olha que legal. Aproveitando para fazer a propaganda. Show de bola. Então é @Marcela da Terra, né? O teu Instagram para o pessoal seguir. E a Marcela vai, né? Tem planos também para dar oficina futuramente das tintas. Sim. Então fiquem ligados, já comecem a seguir, né? Quem está aí assistindo já começa a seguir para despertar o interesse aí, que é também maravilhoso, assim. Outra coisa também que eu vi o feedback aí, a dona Ida Zilma me mandou um áudio também, que ela disse, eu não consigo parar de testar coisas. E a gente fica assim, e é tanta coisa nesse mundo, assim, das tinturarias, porque são milhares de aplicações, né? Não é só no tingimento da roupa, né? Cada um acaba indo para um lado, mas é muita coisa que dá para explorar, pintura de tela, né? Produção de cadernos, papéis coloridos, enfim, né, É as próprias infinito, tintas né? minerais, É muito, muito, infinito. muito vasto. A gente pode passar o resto da vida fazendo isso que a gente vai continuar descobrindo novidades, né? Exatamente. E foi justamente pela primeira vez assim que eu me envolvi com uma coisa que eu consegui projetar, tipo, vou ter 80 anos de idade, vou estar catando planta, vou estar estudando planta e vou estar, sabe, ainda aprendendo. Isso que é a mágica da coisa, sabe? Muito, muito bom. Então tá, pessoal, eu acho que o tema era esse. Passei aí a listinha do basicão para ter, e os corantes, assim, urucum da vida, açafrão, casca de cebola, chá preto, aí tem uma série de matérias-primas tintórias super acessíveis para coleta, aí goiabeira, eucalipto, né? Que aqui no canal também tem algumas receitinhas aí para quem quiser já testar alguma coisa. Então é isso, muito obrigada, Marcela, pela tua presença. Adorei aí 2 temas em um, então show de bola, muito obrigada. Agradeço o convite, adorei. Eu fiquei chateada de não ter conseguido participar na semana passada, mas que bom que hoje deu certo. Obrigada pelo convite. Espero que tenhamos outras lives sobre esse assunto que é tão legal. Com certeza. Então tá, um abraço e até. Tchau, gente. Obrigada. Bom, pessoal, alguma pergunta aí? Deixa eu passar, voltar aqui, ver se tem perguntas. A Cris falou que amou a frase, né? Essa frase é perfeita, né? Recapitulando, feito é melhor que perfeito. Acho que
dá para levar para tudo na vida aí, né? Bom, não tendo perguntas, aqui, Suzana. Eu tive que começar na marra, trabalho com uma estilista e fizemos um desfile com todas as peças dos looks com tingimento natural, que nunca tinha feito na vida. Olha que maravilha, show de bola, muito legal. E tem muita marca aí que já está internalizando, assim, não, se não totalmente nas coleções, assim, algumas peças, algumas linhas ou uma coleção específica, marcas de renome, né? Então, podem anotar. E é um negócio que vem com tudo, tingimento natural. Inclusive, no final do ano passado, se não me engano, a Glamour publicou uma matéria numa edição aí falando que 2020 era o ano do tingimento natural, né? E agora com a própria pandemia, enfim, com toda essa situação, acredito que o consumo consciente vai estar em alta. Espero que isso ganhe espaço e permaneça, que não seja algo passageiro, porque a gente está vivendo esse momento, essa crise, né, que eu considero muito mais uma crise ambiental. Acho que pelo menos a origem é de uma crise ambiental. E, inclusive, vi uma matéria, se não me engano, a semana passada, não vou saber dizer aonde, mas depois posso compartilhar, que numa pesquisa agora, durante a quarentena, que pelo menos 50%, um pouquinho mais, dos brasileiros consideram que após a quarentena, a pandemia, o tema meio ambiente é algo de alta relevância para se pensar, para se preocupar, e isso vai refletir no consumo, tá? E o consumo de vestuário tem toda essa questão, né? Se tem algo que o consumo é exagerado e nem sempre necessário, é nesse meio, né? De moda e vestuário. É um consumo altíssimo aí, muito além do que as pessoas realmente precisam. Então, o tingimento natural, ele cai como uma luva aí no meio dessa história, né? Dessa parte aí de moda e design. Bom, então, para quem quer se aprofundar mais, continue seguindo aí, nos seguindo nas redes, acompanhando aqui a jornada Desvendando as Cores Botânicas, Atalhos e Obstáculos na Aplicação Comercial do Tingimento Natural, que é um aquece para a segunda edição do workshop Tingimento Natural na Moda, que vai ao ar a primeira aula na segunda-feira que vem. Essa edição vai ser um pouco mais prática, então vou mostrar mais resultados, algumas possibilidades, tá? Então, as inscrições estão abertas aqui no link da bio no Instagram da Pano da Terra e em alguns posts aqui do Facebook. Para quem quiser se inscrever, já vai com o link de acesso lá para a comunidade que foi criada por workshop, onde todas essas lives estão salvas para rever ou para quem perdeu alguma, tá? Então, continuem nos seguindo aí, aproveitando esse conteúdo gratuito. Inclusive, na última aula do workshop vai ter uma receitinha. Uma das minhas alunas, inclusive, o primeiro tingimento que ela fez, a Angélica, que esteve aqui, participou na quarta passada, o primeiro tingimento dela foi antes do curso, seguindo a receitinha lá do workshop, já se encantou, já fez o curso e está aí a 1000 testando cores, né? Então, não deixe de se inscrever, já temos aí... acho que hoje à tarde estava 1.180, acho. Já deve estar em 1.200 inscritos aí. Não tem limite de participação, então se inscrevam, por favor, que vai ser muito legal, tá? Um abraço e boa noite a todos, então.